Eu tenho 37 anos e eu me sinto totalmente perdida. Quando eu penso em sentido e propósito de vida, isso, em vez de me acalmar, isso tem me trazido muitas angústias. Eu não sei se tem a ver com a minha idade, com o momento em que eu vivo, a minha realidade. Quando eu era mais nova, eu não pensava sobre isso. Na verdade, eu nem sabia o que era sentido e propósito. Eu simplesmente ia vivendo e escolhendo as coisas de acordo com o que eu achava que era correto. E hoje em dia tem muitos conteúdos na internet, muito bons inclusive, sobre autoconhecimento, sentido, propósito, desenvolvimento pessoal. E tem me ajudado bastante e acredito que ajude muita gente. Mas ultimamente, essa questão do sentido e propósito vem me angustiando muito, porque eu não consigo colocar em prática, não consigo colocar na minha realidade. Quando eu pensava em sentido e propósito, eu sempre associei à profissão, ao que a gente faz de trabalho, de ofício. E, e recentemente, há um tempo atrás, eu vi um vídeo de uma professora de filosofia que eu admiro bastante, que eu consumo muito conteúdo dela, em que ela falou que o propósito e o sentido da vida não tem a ver com a sua profissão, que isso é só uma função que você está exercendo, que o propósito e o sentido tem a ver com o ser. E no primeiro momento isso fez todo sentido para mim, mas depois isso me angustiou bastante, mais ainda, porque na prática isso se tornava um pouco mais confuso para mim. A minha questão ultimamente tem sido muito direcionada a essa questão profissional. Eu, eu exerço uma profissão em que eu não me sinto feliz, não me sinto realizada. Não foi algo que eu escolhi consciente. Eu fiz uma faculdade de Direito, né? Sou advogada. E que passei anos sem exercer. Eu morava na capital e estudava para concurso. Quando eu me formei, eu simplesmente disse, vou... Não pensava que é o que eu gosto, eu sabia que eu não gostava. Eu sempre tive tendências muito diferentes da área, do mundo do direito. Eu sempre fui da arte, eu sempre fui da comunicação. Apesar de eu ter um pouco de dificuldade agora de me comunicar, mas eu sei que não era o que eu amava, mas eu achei que era o que eu precisava fazer. Eu disse, vou fazer um concurso e, enfim, vou exercer essa profissão. Passei muitos anos vivendo uma vida vazia, uma vida sem sentido, estudando não para concurso, não me dedicando da forma que eu deveria me dedicar. Acho que no fundo era como se eu não quisesse aquilo. E hoje eu mudei para o interior, eu moro na roça, eu sou feliz morando na roça, mas construí meu escritório pequenininho junto com a minha sócia e finalmente vou exercer a profissão depois de tantos anos de inércias, uma vida sem sentido. É uma vida agora que vai fazer sentido. E foi totalmente diferente. Gastei tempo, gastei dinheiro para construir um escritório em que eu me sinto totalmente deslocada. Eu entro ali e eu fico, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já tive crises de choro em diversos momentos. Eu olho para minha sócia e eu vejo que ela se encontra ali, sabe? E não há uma comparação com relação a mim e a ela. Talvez em alguns momentos no início, quando eu não compreendia, sabe? Eu via a facilidade dela de desenvolver ali,
mas ela estava num ambiente, ela está, né, no ambiente dela. Eu sou boa em coisas diferentes dela, então ali não é o meu ambiente, ali não é o meu espaço para eu me desenvolver, para eu desenvolver minhas habilidades. Como é que uma pessoa que gosta da simplicidade, que gosta do contato com a natureza, com os animais, que sempre gostou de arte, que sempre gostou de cantar, que desde criança eu vim de uma família assim, da arte, e desde criança isso desenvolveu dentro de mim. Só que nunca para mim isso era uma possibilidade, era sempre uma recreação, né? E nunca parei para pensar nem refletir sobre isso, né? Sobre isso virar uma profissão, jamais. Ai, como é que uma pessoa dessa vai estar feliz dentro de um escritório de advocacia, naquele ambiente totalmente formal, com aquelas roupas que não me cabem, com aquele... Não é meu ambiente. Como eu vou desenvolver? Como eu vou ser feliz naquele ambiente? E assim, claro que existem determinados momentos na vida, determinadas situações que a gente usa umas certas máscaras diferentes, sociais, que fazem parte. Quando a gente está com nossa família é uma coisa, quando a gente está em um ambiente mais descontraído com amigos é outra, no trabalho é outra, porque nos exige. Mas é muito diferente, muito deslocado do que eu sou, da minha essência. Eu me sinto como se eu estivesse vestindo uma roupa que não me cabe. E isso traz crises de choro, traz angústias, traz... Como é que eu moro num lugar que me faz bem, que eu sonhei querer estar, mas eu não consigo desfrutar? E aí eu penso, se o propósito de vida... Tá, o propósito de vida é o ser. Então eu vou exercer essa profissão porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar a minha família. Eu tenho um filho de 2 anos. Eu não posso me dar o luxo de, depois de tanto tempo na inércia, agora que eu consegui exercer a profissão, eu vou exercer. Sabe, isso é um peso que a gente traz, né? A gente gasta, depois de tanto tempo parada, depois de gastar tempo e dinheiro para construir isso, agora eu preciso exercer. E é o que eu tô fazendo. Mas isso tá me trazendo tanta infelicidade, que me levou a gravar esse vídeo e esse desabafo. E tá me trazendo muitos questionamentos, sabe? E aí eu tô um pouco sem rumo, sem direção. Sabe, a gente pensa, eu sei, talvez eu não entenda exatamente na prática como eu devo exercer meu sentido, meu propósito, mas eu sei o que eu não quero. E ao mesmo tempo eu não posso deixar simplesmente de uma hora para outra. A vida adulta, a gente não faz só o que a gente quer. Mas enfim, eu pensei, né, assim, já que o sentido e propósito é o ser, eu posso exercer o meu sentido e meu propósito em um outro momento, ou de uma outra forma. Eu vou continuar trabalhando nisso, na advocacia, e vou tentar seguir o meu sentido e meu propósito de uma outra forma. Só que assim, gente, a nossa profissão é a maior parte do nosso tempo, a maior parte do nosso dia. Como eu vou ser feliz trabalhando no que eu detesto, trabalhando no que eu me sinto totalmente deslocada? Como eu vou conseguir me desenvolver no que eu gosto se eu não tenho tempo e não tenho ânimo, se eu estou tendo que desenvolver? Isso acaba sendo mais sacrificante quando você tem que se desenvolver numa coisa que você não gosta, em que você não é muito boa, porque não é o seu
o seu propósito mesmo, né? Então, é complicado. Eu não sei como fazer isso acontecer. Eu não sei como buscar esse sentido, esse propósito, tendo que exercer essa função, vivendo infeliz. Tenho que passar boa parte do meu tempo me dedicando àquilo de uma forma muito mais intensa, porque exige mais esforço ainda. E é isso. Esse vídeo é uma forma de desabafo. E assim, eu quero encontrar pessoas que não me conhecem, quero me comunicar com as pessoas e que possam estar passando pela mesma coisa que eu e a gente poder ter essa troca e esse canal. E quem sabe eu descobri aqui meu sentido, meu propósito de alguma forma. Eu não quero que isso seja mais uma coisa em que eu vou desistir no meio do caminho. Acredito que muitas pessoas passem por isso. Eu quero entender, eu quero realmente me entender e eu quero me comunicar e eu quero passar para as pessoas muita coisa do que eu tenho vivido, do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado. E, enfim, eu quero que de alguma forma isso seja um canal de transformação para mim e para as pessoas. Enfim, eu tô perdida, como vocês podem ver, mas eu espero que isso alguém possa se identificar de alguma forma com isso. E se você ou se identificou ou tem interesse de entender um pouco sobre a vida, sobre vários questionamentos e como aplicar na prática, porque eu acho que tem muito conteúdo interessante, mas a gente precisa entender e na prática realmente o que isso não vai nos trazer, o que isso nos agrega. E é isso que eu estou buscando aqui. E eu espero que tenha alguém aí que possa me seguir nessa jornada. E que, se for uma jornada solitária, que eu possa continuar documentando aqui e que isso possa me ajudar a aclarar minha mente e fazer me entender e buscar realmente o que eu quero e o que eu acredito. E é isso. Um abraço.